Hoje eu vou conversar com alguém que entendeu que no mercado imobiliário abrir portas pode ser a chave para se reinventar. Olá, esse é mais um NunaCast e hoje eu estou aqui com o Paulo Roberto da Avalion para a gente falar sobre avaliação de imóveis e tantas outras coisas importantes do mercado imobiliário com esse agente do nosso segmento que há muito tempo tem trazido inovação e conhecimento para o nosso mercado e é com muito prazer que eu recebo hoje aqui o Paulo Roberto. Tudo bem, Paulo? Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É sempre bom a gente estar falando com pessoas que incentivam o mercado, que estão sempre ali, são muito proativas e estão trazendo mais informação ainda, não só para o mercado, né, mas para a sociedade como um todo, né? Então, muito obrigado pelo teu convite. Fiquei muito lisonjeado. Ah, imagina. Eu é que fiquei feliz. As agendas estão sempre bagunçadas, né? Você é um cara aí com 1000 funções. Há tantos imóveis, Avalion e tantas outras coisas que eu nem perguntei ainda, mas que quem sabe a gente descobre aí ao longo da entrevista, Não, né? vamos sim. O importante é isso. Vamos conversar. Então, eu quero começar pelo começo. Eu sempre começo pelo começo, né? Vamos puxar o fio da meada pelo início do novelo. Uhum. Me conta, como é que tudo, onde é que a coisa começou? A coisa toda começou, eu acho que ela vem lá de trás, né? Você sempre ser uma pessoa que está sempre buscando, procurando melhorar, né? E eu fui fazendo isso, né, ao longo da minha vida. E no mercado imobiliário eu vim por indicação de um amigo meu. Ele fazia venda de sobrados para mim e um dia ele viu eu atendendo alguém e disse assim: Paulo, você tem jeito para o negócio. Aí, velho, mas como é que faz isso? Aí daí ele foi me dizendo, de cara, mas eu nunca fui comercial. Ele, pô, você é muito comercial. Eu digo, será? Daí eu fiz o curso de corretor de imóveis e fui trabalhar com ele. E ali eu fui me moldando, né? Num primeiro momento fui trabalhar num plantão de vendas, depois fui trabalhar com ele no escritório. Daí ele identificou que o meu negócio não era atender o cliente, né? Porque eu ficava passeando e virava amigo do cliente, então a gente só passeava. Ele disse, você não traz o cara para a mesa, você tem que trazer para ele para a mesa para fechamento. E ele disse assim, você vai ser um cara bom para captar imóvel. Eu digo, como eu já tinha uma certa idade, eu tinha voltado para o Brasil, não conhecia muita gente porque eu fiquei um tempo fora. Parênteses, onde é que você estava? Eu estava no Canadá. No Canadá, morando lá. Eu morei lá durante um bom tempo. Uhum. E daí voltei para cá, a gente não conhecia a cidade, né? Porque fazia muito tempo que eu tinha saído daqui e fui construindo tudo isso. Mas ele me falou uma coisa que era muito importante e até então eu não tinha observado isso, que eu fazia muita pesquisa. Sempre entrava no jornal, via o bairro, dormitórios, fazia os cálculos de média, então eu tinha uma noção disso, mas eu não punha atenção a isso, né? E como eu gosto de falar muito, foi o caminho, e foi isso que eu fui fazendo ao longo desse período. Claro que no intervalo, atendendo clientes, e fui me desenvolvendo dessa forma. E vi que a avaliação era um negócio bacana e importante, e que muita gente não estava pondo atenção nela como negócio. Uhum. E foi aí que eu fui procurando informação e me desenvolver cada vez mais. Deixa eu interrompendo, que eu quero saber de detalhes dessa história. Vamos lá. Eu tenho uma cronologia grande, intensa, né? Mas como é muita novidade, eu não quero deixar escapar nada. Tá bom. No Canadá, você já fazia atividade imobiliária? Não. Não, no Canadá eu trabalhava na construção civil. Eu era um peão de obra, eu trabalhava em túneis. Trabalhei durante um bom tempo fazendo túnel, mas sempre na construção civil. Né? Sempre no serviço pesado, porque lá quanto mais pesado, mais você recebe. Quanto mais sujo, mais eles te pagam. Então esse foi o meu caminho. Entendi. E a aventura de ir para o Canadá foi no sentido de quero sair do Brasil, quero explorar outras coisas, quero ver outro país, foi um pouco dentro Isso, dentro desse pensamento. dessa ideia. Uhum. E aí, então, você volta, começa a entrar no mercado imobiliário através desse olhar, esse olheiro, né? Ó, o cara tem talento. Mas antes da avaliação veio a Tantos. A Tantos é uma imobiliária conhecida aqui na cidade, né? Vocês são referência em várias coisas. E como é que surge essa imobiliária? Como é que deu vontade de abrir uma imobiliária? Como foi isso? Não, a Tantos já existia e a Tantos é consequência de um negócio muito importante para o mercado imobiliário, que são as parcerias. Esse mesmo amigo que me colocou no mercado, um dia ele não pôde fazer uma visita a um imóvel e disse assim, Paulo, você vai atender esse cliente? E eu fui. E lá tinha a corretora que era de uma outra imobiliária, que eu não sabia também que era uma corretora. Mas fiz todo o atendimento, demonstrei o imóvel lá para o cliente dela, e no dia seguinte essa pessoa me ligou. Ele disse, olha, você pode vir aqui até o escritório, que o meu cliente se interessou, a gente vai fazer uma proposta. Quando eu chego no escritório, era a Tantos.
e a corretora era a Isabel. E foi ali que a gente começou essa relação com a Tantos. E me parece que isso foi uma relação que foi além dos negócios, Foi né? além dos negócios, Teve um sim. encontro aí. Isso, e ali começou tudo isso. E para a gente ver, né, a importância que tem essa coisa da parceria, né, de você conhecer o outro profissional, entender como funciona esse mercado e para a gente deu certo. E olha só, aí você monta a Valion, que você me disse que foi assim uma ideia a partir de uma necessidade sua, pessoal, como corretor, Sim. né? Então, trazendo um pouquinho minha fala como proprietária ou como alguém que está interessado. Geralmente a gente fala assim, você é corretor, você tem uma imobiliária. Puxa, eu estou querendo vender, alugar meu imóvel. Quanto você acha que vale? Essa é a pergunta que acho que todo mundo faz, sabe? E a tua expectativa, para quem está do outro lado, é que a pessoa te responda na hora. Você quer saber na hora. Não, porque fulano, né, vendeu por tanto, porque meu vizinho tanto, porque meu cunhado que trabalha com imóveis ou com economia vendeu por tanto. Sempre tem uma resposta. E aí você entra no mercado que tem meio que essa informalidade, ou esse lugar que parece que todo mundo é capaz de avaliar um imóvel, né? Olhar assim, falando, pelo que eu conheço, do que eu já vi, por um cara um amigo que vendeu aqui mês passado. Parece que todo mundo é um pouco dono desse conhecimento. E aí você entra aí. Como é que é? Como é que você está lidando? O que é a Valion? O que ela vem para organizar nessa bagunça? Bom, então, já que você está falando disso, em determinada época dessa carreira, alguém me convidou para fazer um curso de avaliação. E eu fui lá fazer esse curso. Esse curso, ele certificava os profissionais que o faziam. Então, é um curso onde ele te dá uma certificação nacional de avaliador imobiliário. E eu fiz um dos primeiros cursos. Então, o meu CNAE é 563 a nível Brasil. E ali eu fiz o curso, eu saí dali, eu vi que tinha um mercado ainda maior para avaliação imobiliária. Todo mundo falava da avaliação como troca. E a avaliação tem muito disso aqui no Brasil, né? Ou a gente entende muito disso, que é uma troca. Você precisa de uma avaliação e eu preciso captar um imóvel. E a gente faz essa troca. Só que não é isso. A avaliação ela vai além disso. A avaliação é uma prestação de serviço diferente da venda do imóvel. Sim. E eu comecei a trabalhar focado nessa avaliação. Daí eu criei uma empresa chamada Avalia Já, que é só para avaliação imobiliária. A gente não vende, a gente não capta, a gente não aluga. Eu só faço avaliação de imóvel. Você quer avaliar um imóvel, eu faço essa avaliação para você. Isso antes da Valion? Antes da Valion. A Valion é uma consequência. E durante esse período eu recebi uma demanda para fazer determinados imóveis. E eu tinha um prazo muito curto para fazer tudo isso. E quando você tem que fazer pesquisa, juntar toda a informação, colocar tudo isso num Word mixando foto e Excel, isso vira um auê. Então eu chamei um desenvolvedor e disse assim, olha, André, eu preciso colocar todos esses dados aqui dentro do computador e eu preciso que saia esse documento. Dá para fazer? Dá. E comecei a trabalhar nisso, para dar maior velocidade no meu negócio da avaliação. Porque na avaliação, como você bem disse, as pessoas acham que você tem que dar essa informação pronta. E não é assim. Todo corretor sabe avaliar. Todo corretor entende que ele tem que fazer um comparativo com aqueles imóveis daquela região. Só que muitos deles não entendem que você tem que valorizar essa entrega. Então, a gente volta lá. Quem sou eu como profissional? Como eu vou fazer essa entrega? Eu preciso valorizar tudo isso. Então, eu digo, avaliação é uma coisa. Vender o imóvel é outra. E quando eu faço essa avaliação, ou estou combinando de fazer a avaliação, é muito importante você pensar em duas coisas. É na ligação, né? Então, quando essa pessoa te procura, é você explorar o máximo possível para entender a necessidade dela. Então, eu queria fazer um parênteses aí. Porque como cliente, às vezes, imobiliária, e como eu transito no mercado há 20 anos já, é claro, como agência a gente tem um olhar do negócio, mas eu nunca me poupo de também mudar um pouco de lugar e me colocar no lugar de quem sempre está contratando o serviço daquela imobiliária. Já me coloquei nesse lugar várias vezes. E uma das coisas, Paulo, que eu sempre sinto assim, se eu ligo numa imobiliária e falo assim, olha, eu gostaria de comprar ou locar um imóvel, se me fizerem 2 perguntas, é o máximo. Ou eles vão me fazer 10 perguntas completamente burocráticas. Que bairro que você quer? Qual que é a metragem? Que dormitório? Não tem um diálogo, né? Não tem. Tipo assim, você está mudando por quê, né? Essa tua mudança está vindo em que momento da tua vida? Quanto você quer gastar? Quais são as alternativas que você me dá, se não for esse o caso? E eu, sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. Acho que a primeira imobiliária que me fizer um questionário com essa profundidade, eu vou dizer, nossa,
Uau! Talvez, não sei se é bom para os negócios, mas eu também não consigo imaginar por que seria ruim, entendeu? Porque Mas, parece que o questionário é sempre muito pequeno. mas sabe o que eu digo? Às vezes me perguntam isso também. Eu digo, Aham, olha, eu criei um fluxo, né? Primeiro, aham. quem é o profissional, né? Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Sim. Porque eu sempre digo, ninguém acorda de manhã e diz assim, vou vender meu imóvel hoje. Sim, Isso não não, é acontece. uma Existe uma necessidade, financeira, saúde, emocional. mudança de planos. Isso. Né? A condição mudou. Precisamos vender. Então, primeiro, você se colocar no lugar dessa pessoa. Quem é o profissional? Onde eu vou achar? O que ele precisa ter para eu chamar ele para conhecer o meu imóvel? Né? A segunda, uma vez que esse profissional chegou no meu imóvel, o que ele precisa me entregar para que eu diga, opa, esse cara é diferente. Acho que eu vou deixar meu imóvel com ele. Então, eu acho que quando você cria esse fluxo, né, que são duas coisas diferentes, o corretor começa a se colocar no lugar do outro. Né? Então, eu sempre digo, cria um fluxo para ligação. Cria o segundo, que eu acho que é a parte mais importante, que é o abrir a porta. Eu ando falando muito nisso. É abrir a porta. Abrir a porta. Quantas vezes você abriu a porta para um estranho? Nunca. Mas você abre para um corretor de imóveis, porque você tem uma necessidade. E o corretor de imóveis, nesse momento, não põe atenção nisso. Porque é a hora que o cara está abrindo o coração dele. Mas o corretor entra e faz o quê? Olha, Olha o e diz, imóvel. olha e O diz, imóvel. olha, tá bacana, aqui a média é isso aqui, tchau e benção. Não cria, não constrói um relacionamento. E tudo começa ali. É nesse primeiro contato com o cliente. Então, a avaliação, ela começa, esse é o ponto inicial da avaliação, mas você tem que saber explorar isso. Não basta só você ir lá, olhar e dar um valor. Você tem que trazer o valor para essa relação. Sim, Entendeu? porque é muito difícil, principalmente quando você fala de imóvel, todo imóvel tem uma história, né? Sim. E não é um clichê publicitário, essa história do seu imóvel está com a gente. Não estou falando de campanha. Aham. Eu estou falando que todo mundo que deposita a sua vida num espaço, ela vai construindo uma história ali dentro. Uhum. E é inevitável que isso vá se misturar à questão de valor do Sim. imóvel. E aí a gente vai entrar numa coisa que você estava falando comigo antes da gente conversar, né? Que é a postura geralmente dos proprietários diante de um valor, né? De uma precificação. E como é que você enxerga isso, né? Para tentar qualificar da forma mais justa possível. Primeiro você falou em uma coisa que é muito importante, né? O histórico ou a história não é do imóvel, é da pessoa. Sim. Né? Você só vai construir relação ou você só vai captar um imóvel se você criar relação. Você tem que ter relação com uma pessoa. Mercado imobiliário não é sobre imóveis, né? Ele é sobre pessoas. Quando eu te conheço, fiz uma boa prestação de serviço para você, muitas vezes pode ser que eu nem precise de Instagram, não precise de Facebook, não precise de nada, porque eu tenho referências e as referências me levam a mais negócios. Né? Relações Sim. trazem mais negócios. Mas quando você fala de mercado imobiliário e como apresentar isso para o proprietário, como você vai falar do valor do imóvel dele, também é uma construção dentro dessa avaliação. Eu faço as minhas pesquisas, elaboro informações que são precisas e importantes, crio todo um fluxo de atendimento para esse cliente para dizer para ele qual é o valor de referência desse imóvel. Eu nunca falo mais, eu deixei de falar muito em valor de avaliação, eu falo em valor de referência. Porque quando se fala em avaliação, as pessoas acham que você avaliou, então é um valor verdadeiro. Não é um valor verdadeiro. Ele tem valor, variáveis, ele né? é uma referência, porque ao final quem vai definir o valor daquele imóvel é quem tem a necessidade de vender e quem tem a necessidade de comprar. De comprar. Essa relação é que vai estabelecer o valor final. E esse número vai ser diferente lá na frente. Então, é você construir essa apresentação. Não adianta só eu chegar para você e dizer assim, Adriana, o teu imóvel, baseado nas pesquisas que eu fiz, vale tanto. Não é isso. Como você fez essa pesquisa, de que forma você fez, quais os métodos você utilizou, por que você está trazendo aquelas amostras que são imóveis similares na região ou no entorno do teu imóvel para aquela pesquisa, por que você está me sugerindo esse valor e por que você está me sugerindo um valor diferente de divulgação? Então você tem que ir construindo isso, para a pessoa entender que você pesquisou, que você fez uma análise, que você está se importando naquela relação. Eu acho que isso é que traz valor a tudo isso.
Sim. E aí você trouxe uma frase que é muito comum, é quase um clichê na sociedade, que é o proprietário dizer, né? Quando ele vai vender. Ele chama um corretor e fala assim, ó, pelo que eu sei, aqui no Ah, tem aquela frase, "Ah, aqui no prédio, o meu vizinho está vendendo a 1,5 milhão, então eu vou querer 1,6 milhão, sim. porque meu apartamento tem não sei o que a mais, e a comissão é tanto e tanto na minha mão. Ele quer direcionar o negócio, né? Isso. Como é que a gente se comporta diante de uma situação como essa, que é bem comum, né? Ó, geralmente, quando eu vou conhecer o imóvel, ou quando eu estou conhecendo esse proprietário, eu faço uma opinião de mercado, que é uma funcionalidade que eu tenho dentro da nossa plataforma. E quando eu chego lá, eu apresento esse trabalho para esse proprietário. E eu digo para ele, olha, eu cheguei nesse número, o valor sugerido para mim de anúncio, baseado em tudo que a gente vê e tudo que a gente conhece, é isso. Então, a gente pode fazer dessa forma. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, eu deixo o trabalho lá para ele. Porque eu sei que já vieram antes, outros corretores antes, outros virão depois, mas ninguém leva a pesquisa, ninguém leva um trabalho, ninguém leva a apresentação para esses caras. Então, eu sempre trabalhei muito na apresentação daquilo que eu faço, para trazer mais valor numa relação. Agora, se ele quer vender pelo valor, daí é uma condição muito do corretor e da imobiliária. Porque também a gente vê que tem muita imobiliária trazendo imóveis fora de valor, Sim. né? E daí isso aí só traz uma relação negativa ou uma visão negativa desse proprietário em relação ao trabalho da imobiliária ou à qualidade da imobiliária na prestação de serviço dela. Por quê? Porque o imóvel fica parado e não vende. Isso, e é um comportamento meio que viciado do mercado imobiliário. Para mim, angariar, parece que eu tenho que fingir uma boa avaliação para aquele cara, mas avaliar melhor, vou ganhar mais dinheiro. Então, em vez de deixar com fulano, vou deixar com ciclano. E isso contamina a negociação, né? Eu acho que contamina o mercado como um todo, né? A hipocrisia paira sobre o mercado, né? Então, todo mundo quer captar. Então, todo mundo quer trazer imóvel para dentro da sua imobiliária, mas ninguém quer fazer um contrato de prestação de serviço. As pessoas querem divulgar sem ter relação com esses proprietários, sem ter ali uma forma de como vai ser essa negociação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Imóveis que estão em divulgação, eles estão geralmente com 8, 10, 12, dependendo da tipologia, até 15% de gordura. Então, quando você faz uma avaliação e você não explica para aquele proprietário que a pesquisa que você fez foi baseada em imóveis vendidos, em imóveis em divulgação, e tem uma relação com imóveis vendidos, e esse proprietário diz para você, mas vamos pôr uma gordurinha, pronto, ele já saiu de valor. Esse imóvel vai estar parado, porque ele já vai estar acima dos 15%. Então, é muito importante a gente ter o cuidado nisso e saber dizer não. Né? Sim, Eu acho isso que é quando importante. você estabelece metas nas imobiliárias que você tem que captar X número de imóveis durante um mês, isso é prejudicial. Porque o corretor daí ele precisa atingir aquela meta. E daí ele traz qualquer coisa. Né? E eu sempre digo que o que tem que ser captado já foi. É o que está à venda. Vou captar um imóvel. Ninguém bate na minha porta e diz assim, olha, você quer vender? Não, é o contrário. As pessoas têm que te procurar, né? Porque não é uma venda de ocasião, como você falou, para você vender um imóvel. Ninguém acorda, hoje eu vou vender meu imóvel. E assim, se não eu é um quiser, brechó, né? se eu quiser vender, eu vou procurar um amigo, ou uma imobiliária que já fez negócio comigo, ou um uma corretor. referência que alguém te passa. Alguma referência que alguém te passou. É aquele proprietário que já divulga seu imóvel, que tem a sua placa, ele não quer relação com a imobiliária. E quando a imobiliária procura ele começa a ditar as regras. Ele vai dizer, não, eu quero tanto. E a tua comissão, teus honorários, daí você se vira. Sim. Daí uma pronto. relação de poder que fica pendente para o proprietário, Daí né? o corretor perde todo o poder. E daí dentro do mercado, existem mercados paralelos que trabalham honorários ou comissões de uma forma muito baixa. Né? Tem gente que trabalha a 2%, a 3%. Isso aí não é viável. Eu acho que isso aí depõe contra todo o teu trabalho, né? Toda a tua qualificação e tudo aquilo que você faz ao longo da tua carreira. Né? Então, eu acho que o que tem que ser captado já foi. O que a gente precisa trabalhar mais, desculpe, só para eu não perder meu pensamento. O que a gente precisa desenvolver mais é a capacidade das imobiliárias e corretores fazerem as suas parcerias. A parceria é a base do nosso mercado, assim como a avaliação. Não adianta eu querer vender sozinho um imóvel. Não adianta eu querer os 6% de honorário. A gente tem que dividir para somar. Claro. A gente tem que dividir para ter maior velocidade, para fazer mais negócios. Né? Mas a gente vê uma resistência muito grande do mercado em relação às parcerias. E eu ia entrar aí, porque assim, eu sou de São Paulo capital, nascida e criada lá. Aí você vem em São Paulo,
aquilo que é comum, que a gente comenta, e me admirou muito quando eu cheguei em Curitiba, essa questão da exclusividade, que há 20 anos atrás era uma coisa muito mais forte Sim. do que é hoje, mas se você for a qualquer cidade do estado de São Paulo, você vai ver 15 placas no mesmo imóvel, né? E me parece que, assim, um jeito de Curitiba ou do Paraná evitar isso é formar as redes imobiliárias. Sim. É uma forma de continuar criando exclusividade, mas abrindo para o mercado como um todo. Mas me parece que, assim, ou isso é assumido genuinamente, que essas imobiliárias dentro das redes assumam esse lugar de parceria, ou novamente nós vamos ter uma logomarca na frente desses lugares, mas que nos bastidores isso efetivamente não acontece. Eu estou trazendo um pouco essa polêmica porque, assim, o mercado ele é voraz. Então, Sim. se isso não acontecer de forma, vamos dizer, genuína, ó, vamos fazer parceria e vamos ganhar no volume ou no número de... é muito provável que daqui a 10 anos a gente tenha 10 placas dentro, né, na frente, numa grade de um imóvel. Eu não sei, eu vejo um pouco essa ameaça. Eu não sei como é que você vê isso, Paulo. Eu acho que é bem isso, né? Como eu já falei anteriormente, a nuvem da hipocrisia está sobre o nosso mercado, né? Então, aquele que diz que tem que angariar, muitas vezes ele diz, não, pode angariar sem a opção, né? Tem aquele que, vou fazer parceria, mas eu não quero fazer meio a meio. Porque você é uma imobiliária pequena ou porque você é um corretor autônomo. Cara, isso é a pior coisa que existe. Isso não deveria existir. Devem ser, sim, feitas as parcerias, as redes são criadas para isso, mas só que tem que ter muito cuidado. Muitas vezes você está dentro de uma rede onde também não são divulgados aqueles imóveis que são captados sem exclusividade, ou com um valor baixo de honorários para trazer esse imóvel para o mercado. Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado, mas trabalhar de uma forma diferente. Eu sempre vejo o mercado de Curitiba unido. Eu vejo vocês sempre em conversas e tentando mediar isso e trazendo para essas organizações, associações, essa fala comum para que isso seja evitado o máximo possível, né? Mas é uma coisa que está na mão dos agentes do mercado, assim. Se alguém largar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos ver 10 placas num imóvel só, né? A gente já vê isso, por exemplo, no litoral. Se você descer para o litoral, você já vê lá. Um dia eu encontrei, acho que umas 15 placas no imóvel. Aqui em Curitiba você já começa a ver 2, 3 em determinados imóveis. Mas são empresas que trabalham dessa forma. É ruim? Porque você deixa de ter um mercado coeso, falando a mesma língua. Acho que o principal disso é que você vai dando poder... não ao proprietário, porque o proprietário precisa ter poder sobre o imóvel, Sim. o bem que é dele. Mas esse proprietário ele pode se aproveitar dessa fragilidade, né, que o mercado às vezes denuncia nessas parcerias mal acordadas ou que, né, o proprietário percebe uma relação onde o mercado imobiliário não está muito afinado entre si. E aí é que ele vem, né, com essas demandas, não, vou pagar menos, ou então quero tanto de comissão. Eu acho que essa é a principal preocupação, sabe? Do mercado estar fortalecido e sem gaguejar para esse proprietário, porque ele percebe. Vem um corretor, vem outro, e cada um fala uma coisa, e cada um propõe algo, uma comissão, uma gordura, uma vantagem diferente. O proprietário fala, opa, peraí. Então, eu posso nadar aqui, eu vou dançar conforme a minha música, né? Porque cada hora vem uma música diferente para mim. Eu acho que isso é importante, principalmente quem toca a imobiliária, né? Aquele administrador, aquele agente, aquele gestor da imobiliária, ele tem que deixar muito claro isso para o corretor dele, né? Tem que ter retidão ali. Você tem que dizer, olha, é assim e é assado e vamos trabalhar. O que ocorre? Então, eu preciso fazer captação. Então, você vai captar de qualquer forma. E não se tem esse cuidado. Um critério, né? Não, um critério. não tem. Foi avaliado de forma errada. Não, a gente vai trabalhar esse imóvel durante 2, 3 meses, daqui a pouco a gente força o proprietário a baixar esse valor de imóvel. E é isso que acontece no mercado. E o mercado só vai ficando pior. Ele só vai piorando. As redes estão aí para ajudar. A gente teve agora a união da rede BI com a rede Imóveis. Você faz parte dessa Tantos rede? faz parte da UNA agora. Da UNA, sim. Então, está se criando um padrão um pouco melhor. Existe outra rede que está num crescimento muito grande, que é a rede urbana. Sim, do Richard. Ele esteve aqui com a gente já. E vou dizer para você, é uma rede bem organizada. E você começa a ver quando uma rede está tendo sucesso, é onde ela está instalada. Eles estão no AR3000. Esses caras têm lá quase que um andar inteiro.
Olha o padrão, né? As imobiliárias que estão lá, ele fez um evento ontem, tinha umas 70 a 80 pessoas. Esse evento que você foi ontem foi da Rede Urbana. Foi da Rede Urbana. E era 70 a 80 pessoas do início ao fim. Olha só. Então você vê a qualidade. Você tem a rede Nexus, que também tem um grande número de imobiliárias, então está se criando um padrão. O que precisa é as redes se conversarem entre elas e determinarem padrões, né, na hora de uma avaliação, na hora de uma captação, como deve ser feito, e focar na parceria. Enquanto o mercado não tiver claro essa coisa da parceria, sim, e a parceria ela traz os problemas, ou os problemas nascem dentro da própria imobiliária. Porque quando você vai fazer parceria com determinada imobiliária e você não remunera o teu corretor, que é o captador, da mesma forma, com ou sem parceria, isso cria um atrito dentro da imobiliária. Porque daí o captador não vai querer mais fazer parceria. Não sei se você está me entendendo. Então vamos supor que se você captar um imóvel, você tem direito a 20% dos honorários recebidos. Certo. Mas quando eu fizer uma parceria com a Adriana, você vai receber 20% sobre o que a imobiliária recebeu. E não deve ser assim. Os 20% deve ser sobre o valor total do negócio. Para que eu estimule o meu captador a trazer mais imóveis e também que ele queira fazer parceria com outras imobiliárias. Sim. Quando eu não faço isso, o que acontece? Não, eu não vou fazer parceria, porque se eu fizer parceria, eu vou ganhar menos. Porque ao invés de eu ganhar sobre 6, eu vou ganhar sobre 3. Então, se eu pago 20 e vou fazer parceria, você não paga 20%. Na parceria você vai pagar 40%. Entendi. Que seria a mesma coisa se ele estivesse vendendo dentro da imobiliária. Então, enquanto você não estabelecer essa regra e deixar ela bem clara, o corretor não vai querer fazer parceria. Você nunca vai motivar ele para esse movimento, né? Não motiva. E daí, aquela coisa também de você angariar um imóvel ou captar um imóvel sem um contrato de prestação de serviço, isso é prejudicial. Porque agora tem aqueles profissionais que, além de você ter uma placa na frente daquele imóvel, ele bate lá para saber do proprietário se ele tem exclusividade. Não tem um respeito pela placa. Antigamente a gente tinha esse respeito. Sim, tem uma placa, não vou entrar. Já tem dono, né, entre aspas. Porque independente de você ter um contrato de prestação de serviço ou não, alguém fez aquele trabalho. Teve um corretor que foi ali, empreendeu, colocou o tempo dele, todo o expertise, todo o conhecimento dele para captar aquele imóvel. E daí entra um corretor ali e diz, não, mas ele não tinha contrato. Sim, vai que, né? Numa dessas, vem para mim também. Você viu como é? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E o corretor e os profissionais têm que entender, se você não está qualificado, se você não é um corretor que tem o teu cresce, você tem que denunciar. Mas assim, olha, eu fico feliz porque parece que na tua fala, além de você ser um agente dentro da Tantos e da Avalion e estar dentro das redes, eu sinto você, Isabel, um casal bem engajado, né, Paulo? Eu vejo vocês transitando pelo mercado, até nas lideranças, nos posicionamentos, nas palestras. E a tua fala é importante, porque quanto mais gente te ouvir dentro desse lugar, né, da importância da parceria, do que isso pode trazer a nível coletivo, né, para fortalecer o segmento como um todo, principalmente das imobiliárias, bacana, porque tem uma fala forte aí, né? Mas é e acho que o mercado está precisando dessas falas mais fortes, sabe? Eu digo para você que não é sobre captar, não é sobre avaliar, é sobre você ter credibilidade e você querer fazer parceria, você dividir o teu negócio. Não, e a própria você sustentabilidade criar, né? do negócio, Sim. né? Se a gente quiser olhar para o mercado imobiliário daqui 10, 20 anos, e eu fico pensando, muitos de vocês têm filhos que já estão herdando os negócios, ou vocês estão buscando sucessores. Estou falando de uma agenda da velha guarda aqui, né? Que já estamos pensando lá na frente. Quem que vai sentar na mesa para pegar essa bucha? Então, é claro, você olha para isso e você fala, poxa, que mercado que nós vamos deixar para essa turma que também já tem uma consciência diferente sobre esse coletivo, né? E mesmo proprietários dessa nova geração que já tem um olhar um pouco mais, vamos dizer, coerente, consciente, né? Dessas relações, dessas negociações mais sustentáveis, né? Então, isso é um desafio, porque nós temos ainda, vamos dizer, o old school, né? Sim. Que é difícil mudar um pouco de opinião sobre essas coisas. Olha, eu há 3 semanas atrás eu estava num evento em São Paulo e um dos palestrantes estava falando, né, e a gente conversando depois, ele disse, olha, o mercado imobiliário vai ter uma mudança a partir de 2030. Falou? Falou. O que ele disse? Porque são... Eu pagaria por essa informação, hein? A jovem guarda está
tá assumindo agora essas posições. E eu acho que é coisa de uma geração aí para frente, a gente vai ter essa grande mudança. Porque o que acontece, né? Grande parte dos gestores hoje são antigos corretores que não têm preparo para tocar um negócio. Ele não tem aquela coisa do administrativo, do financeiro, ele não tem um olhar lá na frente, ele está tocando a operação dele. E é onde os corretores estão chegando e estão se inserindo dentro do negócio dele. Então, eu acho que isso é importante e a mudança vai acontecer. E acho que essa mudança, assim, é deixar de olhar para o imóvel, que é um pouco o lugar desse corretor mais antigo, né? Ele olha o imóvel, ponto. Vamos ver quem que eu encaixo aqui. E não, eu acho que essa geração vem para olhar o ambiente, né? O meio ambiente do negócio. E isso faz toda a diferença, porque aí já não é só o imóvel. É o imóvel, é o dono, é a localização, é o benefício, é a cidade como um todo, é o urbanismo, é a forma como aquele imóvel está impactando na vida da pessoa, do bairro, da família. Quer dizer, é um olhar mais amplo, né? Dos animais, do pet, da vizinhança, do bem-estar daquela região. Então, eu acho que é isso que essa nova geração traz. Abriu, ampliou, né? O corretor era o imóvel. Pum, vamos lá, vamos vender, alugar, sei lá. Não, essa geração ela faz assim, ó. Opa. Ela vê o macro, né? Temos que olhar para o todo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma visão bem intimista, né? Para você entender a necessidade daquele cliente. Sim, né? sem abandonar o individual, né? Mas falou um negócio ali que é muito importante, eu queria só mencionar isso. A gente é bem engajado, sim, no mercado, né? Eu faço parte de uma comissão dentro do próprio Cresce, né? Do nosso conselho, que é a comissão de ética, onde a gente julga os processos. E o grande número de processos que entram hoje é do exercício ilegal da profissão. Olha só. E hoje o exercício ilegal da profissão, se denunciado, dá cadeia. É coisa de polícia hoje. Então, a gente está vendo que está tendo esse movimento também de conscientização desses profissionais para procurarem se adequar a uma nova forma, né, de trabalhar De dentro do agir, nosso né? mercado. De se comprometer. Bem isso aí. E assim, para a gente caminhar para um final, olha como passa rápido, né? É sacanagem. Então, mas o final ainda demora um pouquinho, tá? Eu coloco o final um pouquinho antes para a gente poder ainda ter um tempinho aí para essa conversa. Fala um pouco da Avalion. Então, assim, vem a necessidade e a Avalion é uma ferramenta. Então, quando você fala em parceria, você não só está falando em parceria, como você cria uma ferramenta que disponibiliza para absolutamente todo mundo o conhecimento e o processo de uma boa avaliação. E, né, que embora seja um negócio, é generoso, porque você está dando esse conhecimento, oferecendo esse conhecimento para o mercado. Vamos falar um pouquinho disso. Então, eu acho que dentro de tudo isso que aconteceu, né, no nosso mercado e como eu fui crescendo, a avaliação ela se tornou, eu entendi cada vez mais que era uma necessidade, né, e trazendo esse sistema, a gente consegue fazer com que o corretor tenha uma agilidade maior na hora dele fazer essa avaliação, dele criar esse documento. Não só para trazer mais credibilidade ou um maior entendimento para esse proprietário quando ele está fazendo a leitura dessa avaliação, mas também valorizando o profissional do outro lado. Né? Porque deixa de ser simplesmente uma conversa. Você cria uma relação documentada com esse proprietário. O que a gente vê dentro do mercado é que os corretores não estão preparados para fazer isso documentado ou de uma forma documental, porque sempre existe o medo da responsabilidade. Né? Estou dando uma informação, estou dizendo quanto vale. Mas dentro da plataforma, o que ela faz é entregar informações de uma forma muito rápida. Imagine você se você for fazer uma avaliação e você precisa entrar num portal imobiliário para fazer uma pesquisa. E você identificou 10 imóveis que são parecidos com aquele imóvel que você está avaliando. E daí você precisa criar um documento. Daí você precisa salvar fotos, informações, criar uma planilha de Excel com tudo isso e justificar toda essa informação. Dentro da plataforma a gente tem todas essas informações todas concentradas. Ele, de uma forma muito rápida, ele consegue elaborar um laudo, ou um parecer técnico, ou uma opinião de mercado. E com isso, ele está valorizando o trabalho dele, está fazendo uma entrega e dando conhecimento a esse proprietário, e com isso, fazendo com que ele entenda, tenha maior segurança naquilo que o corretor está falando. E a plataforma também ela é toda personalizada. Então, quando o corretor vai fazer isso, ele coloca lá a foto dele, as informações, logomarca, endereço, enfim, tudo isso. E ele consegue produzir um documento muito bacana que vai valorizar o trabalho dele também, né, enquanto corretor de imóveis. Bacana. E a Avalion existe há quanto tempo já, Paulo? A gente está indo para o nosso 4º ano. Nossa, já faz um tempo que você está...
nessa batalha. Aham. E o mercado assimilou como? É local, é nacional, No primeiro momento, a gente, não entendendo muito como funcionaria, a gente foi abrindo frentes, né? Então, a gente chegou a estar em 18 estados. Só que tudo depende muito da demanda. Hoje, a gente está muito focado em São Paulo, Curitiba e Santa Catarina. Rio de Janeiro também a gente tem muita gente que entra e trabalha dentro da plataforma. Mas o nosso grande volume está dentro de Curitiba. Entendi. Né? Então, a gente fica muito mais fácil de você explicar. A mentalidade do corretor dentro desses mercados é um pouco diferente do restante do país. Sim. Muita gente trabalhando com foco na captação, né? Usando a avaliação como uma forma de captar imóvel, uma forma mais segura, mais rápida. E são nesses mercados, porque são os mercados que detêm o maior número de corretores. Né? Sul e Sudeste detêm 70% do Sim, mercado. o maior número né? de imóveis também, né? O maior número de fluxo imóveis, de sim. construção e tudo E mais. a captação que a gente faz dentro desses estados. Né? Então, a gente tem um grande número também de informações. O que é interessante, e a gente vai aprendendo ao longo disso, é que não se trata só da plataforma. Né? Recentemente, um dos usuários pediu para que a gente criasse um ambiente onde ele colocasse os imóveis que ele vendeu, para que na hora que saísse o relatório, aparecesse também naquela região quais foram os imóveis vendidos. Então, a gente começou a criar ali um ambiente onde as pessoas vão colocando. Então, amanhã eu preciso fazer uma avaliação no Água Verde, eu vou definir qual é o valor desse imóvel, mas eu vou ter uma relação de todos os imóveis com aquela tipologia que foram vendidos no Água Verde, com endereço, com o tamanho, a média do metro que foi vendido. Então, isso traz maior certeza, não só para o corretor de imóveis, né? Ele entende melhor daquele mercado, mas também para o proprietário, ele começa a olhar e dizer, opa, peraí, né? Deixa eu olhar as referências que eu tenho aqui. Nossa, imagina, e poupa um tempo absurdo, né? Você vai para um lugar e lá parece que tem uma vitrine com tudo que você precisa olhar para dizer, ó, vale isso, né? Tá nessa localização, enfim. E o que é importante dentro disso, né? Então, a ferramenta agora para 2024 vai mudar de cara. Ela vai trazer algumas funcionalidades que não existiam para ainda dar maior agilidade, porque a gente escuta muito do nosso cliente. Então, eu sempre digo que o Avalion é uma tecnologia humanizada, que não é só tecnologia, a gente escuta também o nosso cliente. Quem utiliza, né? O usuário, a experiência do usuário. Então, ele diz, Paulo, a gente precisa criar isso. Daí você vai, senta e vê se é viável ou não, e daí a gente insere isso dentro da plataforma. Isso faz com que haja também um maior engajamento de quem faz uso da plataforma. E hoje são quantos corretores? Hoje você está com... Olha, a gente está próximo ali de 300 imobiliárias usando a nossa plataforma. Nossa, que espetáculo. Tem imobiliária que tem 20 usuários, tem imobiliária que tem 12 usuários, tem imobiliária que tem 2 usuários. Então, existe uma gama grande de pessoas utilizando ela, né? Bacana. E assim, ó, antes da gente encerrar, se eu quiser, eu sou um corretor, eu sou uma imobiliária, quero entrar, conhecer a ferramenta, como é que eu faço? Basta entrar no nosso site, no avalion.com.br e se cadastrar, ou entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que é o 41988359550. A gente põe aqui embaixo. E a gente conversa, não tem problema. A gente está aí para escutar mercado, né? Então, eu acho que isso que é importante. E geralmente, Paulo, eu peço assim uma mensagem, uma palavra final e coisa e tal, um momento mais poético da entrevista, mas eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Porque eu tô tentando disfarçar, mas eu tô o tempo todo olhando para essas tatuagens que eu achei maravilhosas, assim. Eu tenho algumas, eu tenho uma joaninha aqui que são 8. Enfim, cada um tem uma história com as suas tatuagens, né? E a gente parece que depois de velho gostou de tatuar o corpo. Embora as suas eu acho que são mais antigas, assim, ou não. Olha, eu vou dizer que eu tenho tatuagem desde 1980. Olha só, mas eu queria te perguntar de uma em particular, que eu estou aqui olhando. Tem duas, na verdade. Tem esse, acho que é uma bússola, né? Ah, sim. Aqui eu tenho uma bússola com a data de nascimento, eu tenho Notre Dame, eu tenho a data de nascimento da minha filha, tenho tatuagem com a minha filha, tenho tatuagem com meus netos, tenho o olho que tudo vê, que é o olho da Isabel, então a gente pegou e fez os dois. Então, né? Uau. É aquele olho que tudo vê. Mas eu queria saber o significado dessa aqui, ó. Que é um barco num mar bem agitado, né? Essa que eu quero saber. Essa é a agitação do nosso dia a dia, é a agitação da vida, né? Como um todo, né? A gente não para, você tá ali para passar sobre as dificuldades, né? E elas existem todo dia, todo mundo tem uma dificuldade.
a vida é cheia de dificuldades, mas a Sim. gente tem que passar por cima dela. Por isso que é muito bom, e eu falei para você aqui no início, a gente acordar escutando música, a gente acordar, né, com aquela vibe, com aquela... Vontade, com né? aquela vontade. Vontade É das mudar coisas um pouco. acontecerem. Mas toda tatuagem ela tem uma história, né? Toda tatuagem ela tem uma ligação com alguma coisa. E a ideia é esse mar ficar um pouquinho mais tranquilo daqui para frente? Não. É difícil, né? Eu acho que a vida é agitada, a vida é assim mesmo. Eu acho que é difícil você querer parar de fazer as coisas. Você vai estar sempre em movimento, né? A vida é um movimento, assim como o mar. E a gente, dentro desse mar, precisa estar acompanhando aquela maré, né? Então, eu acho que parar, não, né? Mas eu acho que você vai tirando o pé do acelerador, você vai pensando de uma outra forma. Eu acho que a idade traz também aquela coisa de você olhar para trás, né? Entender como tudo aconteceu, aonde você está, por que você está e como você pode melhorar ainda, né? Então, é um constante aprendizado dentro de um mar revolto aí, né? Ficou muito sério agora, né? Não, tá bacana, porque esse lado é super importante. Então, capitão, eu vou ter que me despedir. A gente precisa ter mais disso, eu gostei dessa conversa. Eu também, cara. Eu sempre choro quando termina. Eu falo, putz, agora que tá ficando bom, né? Porque a gente também na correria não se dá esse tempo, né? De conversa, de entender, de conhecer. E tem muita coisa bacana. Imagina o teu universo, né? Como pessoa, como profissional, tanta coisa aí vivida. Só do Canadá eu já queria te perguntar mais umas 1000 coisas, mas não vai dar tempo. Paulo, te agradeço de coração essa entrevista. Acho que muita gente vai se beneficiar do que você está falando, né? Você é um jovem, né? Eu acho que pouca gente consegue... a palavra reinventar é meio bordão, mas sabe? Mostrar realmente que está no momento presente, que está atento, que está aí se reavaliando, né, o tempo todo e se colocando num novo lugar, né, diante da vida, dos negócios, dos desafios e do nosso mercado. Então, sou muito grata e quero agradecer você também que nos assiste. Esse foi mais um podcast. Os nossos apoiadores sempre, a Conforto Ambiental, a ArcJobs e a SZL Imóveis, que está com a gente desde o começo desse projeto. E dizer para você, né, fazer aqui também o meu comercial, a Nuna, uma empresa que já existe há quase 20 anos no mercado e que faz toda a parte de planejamento e marketing imobiliário. Se você precisa de uma empresa com esses serviços, com esse pensamento estratégico, não deixe de nos procurar. nuna.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.